Mas o que acontece? O Novo Testamento ele já foi todo escrito por causa das heresias. Então, as epístolas de Paulo, as epístolas de Pedro, era constantemente corrigindo problemas nas igrejas. A primeira grande heresia do cristianismo era os judaizantes. Era a galera que era contra Jesus e era judeu. Maravilhoso, tô tentando botar a fumaça pra trás pra não... Isso é vapor, isso não vai dar, isso é vapor. É só vapor, beleza. Eram os judaizantes, só a galera que cobrava que o crente fosse meio judeu, assim. Para o judeu, a conversão religiosa era um tipo de conversão civil também. O cara se circuncidava, fazia parte da nação de Israel, e nunca era judeu de verdade. Ele era um prosélito, era um cara de nível B, digamos assim. No cristianismo isso não acontece. Agora não tem mais circuncisão, não tem mais as rituais, as práticas judaicas. Mas os judeus que se convertiam, muitos começaram a impor sobre os gentios, os não-judeus, as mesmas práticas judaicas. Entendi. Então Romanos fala contra isso, Gálatas contra isso, Hebreus contra isso. Várias cartas corrigem esse problema. Explicando que a salvação não é por obras, a ritualística do passado ficou no passado, agora a gente tem uma outra coisa, não é? Que é a concretização para onde a ritualística apontava, não é? No Evangelho de João, ele começa a lidar com os que os teólogos chamam de proto-gnosticismo. Porque o gnosticismo é uma heresia do século II. Tem um primeiro pai da igreja chamado Irineu de Lyon, que escreveu um livro chamado Contra as Heresias, que ele lida com o gnosticismo e tal, em 4 volumes. Mas havia um proto-gnosticismo ali no período primitivo, em que o pessoal dizia, não, ó, Jesus não era homem de verdade, porque a carne é má. Então como é que Deus pode virar homem? Porque se a carne é intrinsecamente má. Isso, inclusive, um paradoxo da minha cabeça de Deus encarnar, mas... E é o que João responde no evangelho dele. Ele diz, a gente tá falando do que a gente viu, do que a gente ouviu, do que a gente pegou. Ou seja, acredita em Eu mim, recostei minha cabeça no peito dele. É isso que ele diz, né? Acredita em mim, confia em mim. Mano. Confia em mim. E eu morri dizendo que é verdade, entendeu? Eu não confio, mas vamos lá. Tudo bem. Eu acho que tem que ter muita fé pra não acreditar nisso. Eu não acredito em humanos. Eu acredito em Deus. Caralho! Aí, esse foi... Aí. Vou usar isso contra você depois. Tá bom. O que acaba acontecendo é que ele vai lidar com essa ideia. Ele vai dizer que a carne não é má. A carne não é intrinsecamente má. Né? O que é mau é o pecado. É aquilo que é a cobiça dos olhos, é o amor pelas coisas do mundo, é se entregar para as obras da carne, é não amar o próximo e tal. Ele vai argumentar o que é o mal de verdade. Não é a carne que é má. Não é? E por isso não tem problema Deus ter encarnado. Não é? Porque se fosse assim, a gente que se converte, como é que vive? Mas não existe parada. A gente vive, mas a gente... Mas se a carne é mal, eu tenho que fazer o quê? Tenho que cortar a minha carne? Você pratica maldade. Contra o meu corpo? Às vezes. Não, você tá falando que eu ainda sou mal porque exato. Mas não é porque eu sou físico. É porque você é físico. Não, é porque eu sou ruim. É diferente. Mas eu acho que a fisicalidade... Por exemplo, ó, essa mesa é física e não é moral. Eu sei, mas por exemplo, ó, Jesus sem querer pisou numa formiga. Se ele fosse Deus... Ele não podia pisar na formiga. Talvez, sei lá, ele pode matar uma... Então, mas não existe alguns paradoxos de Deus estar encarnado? Se ele toma uma decisão... Não, existe. Paradoxos de Deus estar encarnado, sim. Então, existe, tipo, se Deus tem que ajudar 2 pessoas encarnadas, ele tem que tomar uma decisão. Ele vai tomar uma decisão porque... Como que ele vai... Baseado no quê? Ele é humano, tá ligado? Ele vai ter que tomar uma decisão que é injusta. Como que Deus vai tomar... Porque se ele tem que salvar 2 pessoas que estão caindo do penhasco, ele vai conseguir... Salva 2, ele faz assim, aí sobe assim as 2. Só que... Mas, você vai entrar no mundo da... Você vai entrar no mundo da fanfic do, né? Se vaca voasse, chovia leite. Você acredita que Jesus tem poderes, ele poderia fazer isso. Claro. É que você tá tentando limitar você tá criando hipóteses tão fora daquilo que é o normal do que se lê e tal, que é difícil até... É que eu acredito que a física existia. Mas se Jesus fosse transgênero, e se Jesus fosse, sei lá, fosse manco... E se Jesus obedecesse a física, é isso que eu tô falando. Ele é o